Girassol, Jornal Boa Noite, dados oficiais, 370 mil pessoas em Angola vivem com o VIH-Sida. A província da Lunda Sul lidera as estatísticas. O Hospital Central do Lubango, 3 pessoas perderam a vida durante o fim de semana. No banco de urgências, mais de 200 pessoas foram atendidas no mesmo período. Preços no mercado. Custo da cesta básica registrou ligeira alteração neste início do mês. Arroz e óleo alimentar destacam-se entre os produtos que registaram subida nos preços. Obras públicas, urbanismo e habitação, desafios do setor estão em análise. Outra vez, boa noite. Um total de 370 mil pessoas em Angola vivem com o VIH-Sida. Deste número, segundo as autoridades, 240 mil são mulheres. Os dados foram avançados nesta segunda-feira, durante o ato central alusivo ao Dia Mundial de Luta contra a Sida. As províncias fronteiriças continuam a ser as mais preocupantes. Destaque para a Lunda Sul. Uma doença do século XXI. O Dia Mundial de Luta contra o VIH-Sida foi instituída em 1988 como forma de manifestar solidariedade para com as pessoas que vivem nestas condições. O ato central, que teve lugar no Instituto Nacional de Luta contra a Sida, ficou marcado com reflexões e informações para que as pessoas saibam do seu estado serológico. Tatiana, de nome fictício de 20 anos, é portadora do vírus do VIH desde os seus 15 anos. Tentei me suicidar inúmeras vezes porque eu sentia que era um peso para a minha família, porque de certa forma eu não estava a aguentar ser a única no meio dos meus irmãos que está com o vírus. Eu estudo, eu trabalho, graças a Deus já tenho um emprego, tenho a minha vida normal. Há quem está a espalhar por maldade. Então eu deixo mesmo apelo de prevenção, porque mais vale prevenir do que remediar. Aquele que hoje em dia está a remediar podia recorrer a uma prevenção, mas falhou. VIH, HIV-Sida, qualquer que seja o nome, ainda assusta alguns munícipes. Até o momento não estamos preparados para esta doença no sistema de saúde. Sim, muito assustadora porque é muito perigosa. Não deixo me cortarem com a lâmina da barbearia. Talvez venha lá um ser humano ou um cidadão infectado com a doença e estes barbeiros têm muitos dessa com a lâmina que cortam no outro, guardam e para te cortarem de novo também a ti. Para saber se a terapia está a surtir efeitos ou não, é necessário a medição da carga viral. Logo que seja testado e saiba que é positivo, comece logo o tratamento. Mas há pessoas que não sabem e como não têm nenhum sintoma e não se testaram, eles pensam que não são portadores e fazem uma vida normal. E, infelizmente a doença está a progredir. O vírus do VIH, o que é que ataca? Ataca as células de defesa do organismo. E a partir do momento que estas células são destruídas, o organismo não tem defesa contra nenhum outro organismo. Significa que uma simples gripe, um simples resfriado que a senhora tem, que normalmente o indivíduo seja seropositivo, vai ter de forma exacerbada, né? E a tendência é, quando não há defesas no organismo, toda uma série de bactérias que nós adquirimos por via respiratória, por via oral, por todas as vias, tendem a instalar-se e o corpo começa a adoecer porque não tem. O seu exército de combate foi destruído pelo vírus do VIH. Os números continuam a preocupar as autoridades sanitárias. Em 2024, estimava-se que em Angola estariam a viver com o VIH-Sida. Das 370 mil pessoas estimadas que vivem com VIH, 240 mil são mulheres. E destas, cerca de 24 mil são grávidas com VIH. Temos também cerca de 40 mil crianças. Nós pensamos que exista cerca de 23 mil novas infecções. O inquérito de indicador múltiplo de saúde de 2023-2024 indica que as províncias de fronteiras é que contam com maior taxa de prevalência. A nível nacional, a média é de 1,6%. A província da Lunda Sul
é a província que tem a taxa de prevalência mais alta em relação às demais províncias, com 4,9%. Ou seja, se em média 2 pessoas vivem com VIH em cada 100, na Lunda Sul são 5 pessoas. Depois temos logo a província da Lunda Norte, com 4,4%. O Cunene tinha uma prevalência de 6,1%. Agora está com uma prevalência de 3,3%. E depois a seguir a província do Cubango, com 2,8%, e a província do Mochico, com 2,7%. Benguela e Luanda estão com uma prevalência de 1,6%, e as províncias do norte e algumas do centro, como Ambo, Malange, apresentam uma prevalência cerca de 1%. Cerca de 370 mil pessoas em Angola vivem com VIH e SIDA. Deste número, 240 mil são mulheres. As províncias de fronteiras continuam a preocupar as autoridades. 3 pessoas morreram no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana. 2 das vítimas deram a entrada no hospital com traumatismos causados por acidentes de aviação. No período em referência foram atendidas mais de 200 pessoas, 41 ficaram internadas. 3 pessoas morreram no banco de urgências do Hospital Central do Lubango durante o fim de semana. De acordo com o diretor das urgências, 2 das vítimas deram entrada no hospital com traumatismos provocados por acidente de viação, enquanto que a terceira apresentava várias complicações no seu estado de saúde por problemas graves no fígado. Registramos 3 óbitos, dos quais 2 decorrentes de traumatismo crânioencefálico, e por patologia, complicações de patologias crônicas. Como ele disse, a doença hepática crônica tem diversas complicações agudas, e uma dessas ocorreu com um desses doentes que acabou também por falecer. Mona Joaquim adianta que no período foram atendidas mais de 200 pessoas, 12 delas em estado grave e com 41 internamentos. O médico destaca a insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, malária, doenças crónicas do fígado e traumatismo como as patologias mais registadas. Tivemos 274 doentes que ocorreram aqui a nível da nossa urgência neste final de semana, dos quais 12 foram doentes emergentes e contamos com cerca de 41 internamentos. As patologias são bastante diversas, quer seja a nível da cirurgia como da medicina, mas no cômputo geral vamos tendo casos de complicações agudas das patologias crônicas, especialmente a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, especialmente os quadros de AVC que vão vindo em contexto de urgência, as complicações agudas da doença hepática crônica, e também alguns casos de malária. Já na área cirúrgica, vai predominando os quadros de peritonite, quer seja entre jovens como adultos, e o traumatismo crânioencefálico. Mona Joaquim realça que a grande maioria dos pacientes recuperou devido ao bom trabalho das equipes do banco de urgências do hospital. Felizmente, grande parte desses doentes tivemos bom resultado, a nível das equipas. As equipas estiveram a trabalhar de forma em sintonia, e não tivemos grandes alterações naquilo que é o perfil normal desses doentes. São as notícias no Girassol Jornal. O produto interno bruto do país cresceu 1,82% no terceiro trimestre do corrente ano, face ao mesmo período de 2024. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o setor petrolífero registrou uma contração de 7,77%, enquanto o não petrolífero registrou um crescimento de 4,14%. De acordo com as contas nacionais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, no período em referência, o setor petrolífero voltou a registrar em 4 trimestres consecutivos uma contração de 7,7%, enquanto o não petrolífero registrou um crescimento de 4,14%, um aumento de 0,70 ponto percentual em relação ao período anterior. As principais atividades que contribuíram para a variação do PIB no terceiro trimestre de 2025 em relação ao quarto trimestre de 2024 foram a administração pública, com 0,020%, extração de diamantes, com 0,014%,
extração de refinado de petróleo com 0,03 e transporte e armazenagem com 0,008. Em relação à análise setorial, o valor acrescentado bruto da agropecuária registrou um crescimento de 3,53% no terceiro trimestre de 2025, comparativamente ao trimestre homólogo do ano passado, contribuindo positivamente com 0,27 ponto percentual na variação global do PIB, uma variação que, segundo o INE, deve-se ao aumento da produção agrícola em 3,63%. O valor acrescentado bruto da pesca e aquicultura teve uma queda 6,73% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao período homólogo, contribuindo negativamente com 0,13 ponto percentual na variação global do produto interno bruto. A referida queda do volume global resultou essencialmente da queda dos indicadores da pesca industrial e semi-industrial, marítima e artesanal, que representam mais de 95% do peso do setor. Por outro lado, o valor acrescentado bruto do petróleo decresceu 7,77%, contribuindo negativamente com 1,94 ponto percentual na variação global do produto interno bruto, tendo a variação sido originada pela queda da extração de petróleo bruto na ordem de 10,79%, uma vez que representa 93,08% do peso do setor. Os dados indicam que o valor acrescentado bruto de extração de diamantes, minerais metálicos e outros minerais não metálicos observou um crescimento de 0,98% no terceiro trimestre de 2025, comparativamente ao trimestre homólogo, contribuindo positivamente com 0,04 ponto percentual na variação do PIB global. Em destaque já a seguir, mantém-se alto o fluxo migratório para o caso de cidadãos que entram em Angola em busca de asilo, oportunidades de emprego e até mesmo visitas familiares. A lista é liderada por cidadãos portugueses e chineses. Segundo o Serviço de Migração e Estrangeiros, o índice de tentativa de entrada ilegal em Angola é preocupante. As desigualdades económicas e conflitos internos estão entre os fatores que levam cidadãos de várias nacionalidades a abandonar o seu país e ter Angola como destino de passagem e até mesmo definitivo. Segundo a intendente Domingas Mendonça, diretora do Gabinete de Comunicação do SME, entre as nacionalidades, a incidência de entrada para o país recai aos cidadãos portugueses, seguidos de chineses, indianos e brasileiros. Cidadãos que vêm para Angola por diversos motivos, para trabalhar, por razões familiares, por razões de turismo, não é? Sem perder de vista os cidadãos que venham para Angola também à procura de asilo e hoje, por hoje, com o decreto 189, então mais motivados, não é? Os cidadãos estão ainda em escolher Angola como país de destino. Está para os cidadãos portugueses, chineses, brasileiros, indianos também, são estas as nacionalidades mais representativas ou de maior incidência naquilo que é o movimento de entrada para Angola. Os angolanos vão para vários pontos do mundo, vão para Portugal, vão para o Brasil, vão para o Canadá e por diversas razões, para formação, visita, para turismo, por diversas razões. A intendente Domingas Mendonça esclarece igualmente que, apesar da facilidade de entrada no país, com a isenção de vistos, indivíduos há que preferem, sob todos os riscos, entrar de forma ilegal, usando os caminhos fiotes, aqueles onde não existem postos de fronteira para fiscalização documental. Cidadãos que se colocam em embarcações, em canoas, em embarcações que não permitem viagens seguras por estes pontos e na calada da noite, e sob esse risco mesmo arranjam formas de entrar em território
nacional e aqui permanecer de forma ilegal. Esta é uma tipologia de infração migratória ou violação à Lei 13/19. Mas há um outro grupo de cidadãos ou de infrações à Lei 13/19, que é a imigração irregular, ou seja, entrou para Angola com um visto válido, mas depois ou alterou a finalidade do visto que lhe tenha sido concedido, entrou para um visto de permanência temporária para a realização de alguma atividade religiosa e depois já está vinculado a uma empresa para exercer atividade remuneratória. O Serviço de Imigração e Estrangeiros realiza até amanhã aqui em Luanda um workshop que aborda o Pacto Global para as Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. O evento acontece no âmbito da parceria institucional com a Organização Internacional para as Migrações. O Pacto Global é um acordo não vinculado das Nações Unidas, tendo a defesa dos direitos humanos, a soberania nacional, a cooperação internacional e a necessidade de abordagem sobre a migração como um dos princípios-chave. A diretora-geral adjunta do SME, Huguete de Oliveira, sublinhou que a capacitação de quadros é uma prioridade face ao aumento e à complexidade da migração. Estamos convictos que nos encontramos face a uma complexidade, considerando a natureza dos fluxos migratórios no contexto atual, sendo imperioso ultrapassar os desafios que os Estados enfrentam, designadamente a falta de recursos, a necessidade de cooperação e diálogo com os diversos setores, atores sociais e as desigualdades regionais, a capacidade de implementação e a dificuldade de colher dados precisos para monitorar o progresso da sua materialização. A diretora-geral adjunta do SME referiu igualmente ser fundamental o comprometimento das lideranças através da conjugação de esforços. Estamos convencidos de que, doravante, em função dos resultados alcançados neste workshop, desenvolver-se-ão ações que contribuirão sobremaneira para que logremos resultados tangíveis à altura dos desafios que nos são impostos desta importância cruzada. Diretora-geral adjunta do SME, Huguete de Oliveira, por ocasião do primeiro dia de formação dos efetivos do Serviço de Migração Estrangeiro sobre o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. O preço dos principais produtos da cesta básica registrou ligeira alteração neste início do mês de dezembro, com realce para o arroz, coxa de frango e açúcar, também a fuba de milho, além do óleo alimentar. A massa também faz parte dos produtos que registaram subida nos preços neste início do mês. Entre os produtos que registraram ligeira alteração, encontram-se o saco de arroz de 25 quilos. Os preços variam entre 21 a 24.500 kwanzas, dependendo da marca. O mesmo acontece com a fuba de milho amarela, onde os preços variam entre 10 a 12.000 kwanzas. No preço da massa alimentar não houve alteração, mantém-se a 5.600 kwanzas. O óleo alimentar, a caixa custa agora 23.000 kwanzas. Na verdade, falando da cesta básica, os preços estão muito altos mesmo. Os preços estão muito altos. Gostaríamos que fizesse alguma coisa, o governo em geral fizesse alguma coisa, para poder baixar um bocado os preços da cesta básica. Estamos a falar do arroz, do óleo e da massa, está mesmo um bocado alto mesmo. O preço da cesta básica está mais ou menos. Cada dia que passa aumenta algumas percentagens, mas está mais ou menos, apesar que nem todo mundo tem a mesma possibilidade de comprar o saco de arroz, o óleo e a fuba, porque está muito caro, 20.900, outro 21.000, nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Júnior Walter fez uma comparação dos preços de alguns produtos nos últimos meses. Sim, os meses passados nós também tínhamos óleo, a caixa custava 20.000, 21.000, mas agora também estão a 22.300 ou 23 mesmo. Suponhamos o óleo fula, está mesmo 23.600. Também falando da fuba também,
A FUBA também já tínhamos FUBA de 9.000 kwanza, mas agora já não temos FUBA de 9.000 kwanza. Agora a FUBA está 10.300, exatamente é isto. Açúcar também, tudo ide mesmo, mesma situação. O balde de tomate está a custar 1.500 kwanzas, um preço abaixo se comparado com os meses anteriores. A cenoura, o repolho, a batata e a cebola registraram um ligeiro aumento. A rede de cebola estamos a comprar a 30 mil, tem de 30 mil a grossa, tem a média de 27.500. A diferença é, os meses passados comprávamos a rede de cebola a 20, 18 a grossa, a média 13.500. É por causa do mês de festa, não só, por causa do fim do mês, quando o luvo entra, a cebola também o preço aumenta. Dezembro sobe mais ainda. Esses meses, setembro, outubro, compramos normalmente, mas quando chega dezembro sobe. Estas vendedeiras disseram à nossa reportagem que a coxa e o peixe, dependendo do tipo, continuam a preocupar. Sinceramente, o preço da cesta básica não está de agrado. O fresco está mesmo muito caro. A caixa de concha de 10 kg está 20 mil kwanza, independentemente da concha. Cada tipo de concha tem o seu preço. Eles variam, por exemplo, de 10 kg, tem caixa que está 20 e tem caixa que está 21 mil. Nos meses anteriores o peixe estava um bocadinho mais puxado, mas esses dias já temos peixe de todo preço para todo mundo que tem menos dinheiro, como aquele que tem possibilidade de comprar mais. Por exemplo, aqui na bancada temos monte de 2,5, temos monte de 5. É que antigamente o peixe nós comprávamos a 20 mil, 25, agora está 35, 30, está mais caro. Então nós queremos para baixar o preço. A sócia tornou-se a única escapatória de muitas famílias para terem o que comer. Aqui até se encontra pouco, mas mais em frente, nos armazéns, é mais sócia. Até meia das meia também existe, porque as coisas estão cada vez mais piores. Espera, para além da sócia, que é o meio normal, ainda tem o meio... Meia das meia. No outro meio, tem lá mais outro meio. É para sobreviver, não tem como. Os clientes não têm outra opção, só estão a aderir mesmo, não tem como fazer também, não tem como parar, é mesmo só aderir. Só tinha que ser mesmo, estão a fazer tudo por tudo, só para poder conseguir. Mas quem conseguia levar a quantidade, já não está conseguindo mais levar a quantidade. Na maioria das hortaliças, os preços não sofreram qualquer alteração. Assim como em vários bairros em Luanda, a nova urbanização no município de Cacoaca é uma das zonas onde a delinquência e a falta de água para o consumo preocupa os moradores, que dizem haver pouco policiamento na zona e, por este motivo, os delinquentes estão sempre em ação. O pacato bairro Nova Centralidade, localizado no município de Cacoaco, moradores relatam que a convivência é boa, embora haja algumas dificuldades como água potável da rede pública, a delinquência e os acessos, segundo César Toledo. Em termos de energia elétrica, disse, houve melhorias consideráveis nos últimos tempos. A energia da rede pública temos, realmente melhorou muito, bastante. Não há como se queixar em termos de energia elétrica, mas em termos de água é lamentável. Não sai água e vendo que é um bairro nobre, é um bairro em condições, há mais de 10 anos que a água mesmo é lamentável. Uma vez ou outra, houve o péssimo. E quanto às doenças, já não tem grandes problemas, uma vez que há hospitais no município para a satisfação da população. Mas, por outro lado, a delinquência tem tirado o sono aos munícipes, como nos conta Alexandre Miguel. No hospital municipal, mas para atender é mesmo luta. No caso da delinquência, aqui está mesmo mal. Praticamente nós, como motoqueiros, passamos mesmo mal. A partir das 18 horas, obrigatoriamente a encostar a moto através dos marginais. Eles sempre chegam com as suas armas. Quem não entregar a moto, leva um tiro. Maria Gouveia fala sobre o saneamento básico, que não é tão alarmante como em outros pontos, mas em algumas ruas, devido à rotura de tubos de água, verifica-se ruas encharcadas
e que só piora agora no tempo chuvoso. Em termos de água, estamos bem, mas nos últimos tempos, quando a água está a passar na torneira, as ruas ficam todas cheias de água. Acredito que há rupturas, né, como é que eu posso dizer? Aí, se calhar, deve haver algum problema. Tempo chuvoso é mesmo uma calamidade, posso dizer isso. Tempo chuvoso é uma calamidade, as ruas ficam intransitáveis, cheias de água. Agora, com esse problema da IPAL que temos, se calhar só vai piorar. A população do bairro Nova Centralidade, no município de Cacoaco, apela que se faça intervenção asfáltica no bairro, porque quando chove, as ruas ficam intransitáveis. 2.100 quilómetros de estrada foram construídos no país no período entre 2022 a 2025, o que representa 41,3% da extensão do total da rede nacional de estrada. A informação foi avançada nesta segunda-feira durante o Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que decorre na província do Icolo-Ibengo. Do asfalto às habitações, das pontes às centralidades, o balanço do setor das obras públicas entre 2022 e 2025 traduz-se em números robustos e metas concretizadas. Até o momento, já foram construídas 2.100 quilómetros de estradas. Os dados foram apresentados pelo ministro Carlos Alberto dos Santos na abertura do primeiro Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que decorre no Icolo-Ibengo. Permitam assim, de forma muito breve, fazer um balanço dos principais resultados de 2022-2025. Assim foram asfaltados 2.100 quilómetros de estradas, o que prefaz até agora um total de 11.400 nos principais troços da rede nacional, o que representa cerca de 41,3% em relação à extensão total de estradas. No mesmo período, foram construídas e reabilitadas pontes de betão ou metálicas, assegurando ligações fundamentais entre comunidades e províncias, com destaque para cidades como Lubango, Benguela e Sumbe, segundo fez saber o titular da pasta. Construídos e reabilitados 3.985 metros lineares de pontes e instalados ainda 2.100 metros de pontes metálicas. Concluídos 570 quilómetros de vias urbanas no âmbito da construção de infraestruturas integradas, e aqui particular realce para as cidades de Benguela, do Lubango e do Sumbe. Durante 2 dias intensos de trabalho, diretores provinciais voltados às infraestruturas, especialistas, técnicos e líderes do setor vão estar reunidos e discutir soluções para os desafios da infraestrutura que Angola enfrenta. Um conselho que serve para nós conversarmos, concertarmos as nossas ações. Aliás, o grande exemplo é, no segundo dia do nosso conselho, ela é dedicada totalmente a ouvir os governos provinciais. Isso é um marco que nós temos a nível do nosso Conselho. Não é ouvir o que o setor faz. O segundo dia todo é para nós ouvirmos as províncias, o que é que temos feito, as dificuldades, e a partir daí então nós limarmos as prioridades. Daí a razão da presença não só de alguns vices, mas também dos 21 diretores dos serviços técnicos e infraestruturas. Esse deverá ser o grande ganho que teremos neste Conselho. A autoconstrução dirigida foi igualmente um dos assuntos analisados neste primeiro dia do Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Para quem deseja aceder a um lote e construir, há um caminho a seguir. Enquanto visitava a construção do troço rodoviário que vai ligar a Avenida Fidel Castro e a Estrada Nacional 230 para facilitar o tráfego de veículos pesados, Carlos Alberto explicou o passo a passo para garantir legalidade e segurança no processo.
como é que ele deve fazer? É dirigir-se às administrações municipais. Hoje, a cedência de terras, independentemente da sua extensão, começa nas administrações municipais. Se a extensão de terra for maior do que a competência que o administrador tem, sobe ao governo provincial. Se for ainda maior dentro da responsabilidade, sobe no departamento ministerial responsável que cuida disso. Ou seja, hoje temos claramente definidos os mecanismos que temos e o cidadão hoje é muito mais livre com uma maior informação. Mas ele também tem que dar mostra que recebe o lote e tenha capacidade de, aos poucos, ir fazendo a sua casa. Mas, por que o termo autoconstrução dirigida? A resposta também veio do titular da pasta. Por que é que nós chamamos de autoconstrução dirigida? Porque nós temos a responsabilidade de definir também os modelos de casa que ele faz. Desde a mais simples, a uma casa de média renda, até uma casa de alta renda. Ou seja, nós temos que definir os modelos que já estão e o cidadão, em função dos rendimentos que tem, ele opta que tipo de casa é que ele tem. É isso que estamos a fazer neste momento. Como eu disse, nós temos distribuídos a volta de 330 mil parcelas pelo país, obviamente de um total que nós tínhamos dito à volta de quase 450 mil, e é uma ação que tem que ser feita. Apesar dos avanços, o déficit habitacional ainda é alarmante. Estima-se que o país tenha carência de cerca de 2 milhões de casas, número que pode duplicar até 2050. Porque o déficit de habitação ainda é grande. Os últimos dados que nós temos um déficit de cerca de 2 milhões de habitações. E se nada for feito, ou se pouco for feito, até o ano 2050, de acordo com os dados que o INE tem, esse déficit pode subir para quase 4 milhões de habitação. Daí tem que ser o Estado, o setor privado e o cidadão em si. Podemos todos juntos reduzir esse déficit. Ainda no âmbito do Conselho Consultivo, que decorrerá ao longo de 2 dias, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação disse que a renda do cidadão é um fator determinante. É ela que define quando e como o cidadão vai adquirir o espaço e iniciar a construção. Em função do rendimento, nós demos possibilidades e, como viram no lançamento da metodologia do cálculo dos preços, o cidadão tem um período em que ele paga o terreno que ele tem. Ele não é obrigado a pagar tudo de uma vez. Em função da sua renda, pode escolher em quantos anos ele paga. Mas só tem o título quando fizer a enésima prestação. Aí o espaço é seu e aí ele livremente pode então fazer a sua casa de acordo com os modelos que nós temos. Entretanto, a construção autodirigida ainda enfrenta obstáculos. A grande dificuldade que temos não é só o Estado que tem que ter a responsabilidade deste programa em si. Precisamos de trazer mais o setor privado e o cidadão. O Estado será o responsável, mais do que nunca, de ter os terrenos disponíveis, levar as infraestruturas. Temos que levar os acessos, temos que levar a água, temos que levar a luz e, obviamente, o cidadão pode, por ele próprio, construir a sua casa, recebendo um lote, e o lote já será um lote que está, como vimos e disse bem na peça, um lote que já vai ter a regularização. Até o fim deste mês, todas as companhias aéreas que operam em Angola passam a utilizar o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. A garantia do Secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, que falava durante a 57ª Assembleia Geral Anual da Associação Africana das Companhias Aéreas, que Luanda acolhe. A falta de ligações aéreas diretas dentro do continente é uma das maiores fragilidades da aviação africana. O assunto dominou parte das discussões desta edição da Assembleia Geral da Afra e foi também analisado pelos responsáveis angolanos presentes no encontro. O presidente do Conselho da Administração da TAG, António Domingos, reconheceu que o problema é estrutural, mas afirmou que Angola, particularmente, tem marcado passos importantes para reverter este cenário, ao reforçar a sua conectividade regional.
Bem, nós com a abertura do novo aeroporto António Agostinho Neto, tornamos esta posição de maior conectividade interna. A TAG neste momento está a abrir mais rotas regionais. E, portanto, vamos ligar mais facilmente a outros países regionais com um menor tempo de estadia no nosso aeroporto António Agostinho Neto. A nível africano e a nível de Angola, Angola já deu um grande passo. Foi a abertura dos vistos a mais de 98 países. Hoje já se pode obter um visto no aeroporto. E este é ainda a nossa maior constrangimento, é que a maior parte dos países restringem-nos a determinada entrada em determinados países. Mas os políticos já estão a resolver essa questão para que possamos ligar mais, ser mais acessível a entrada de africanos dentro dos países africanos. O gestor explicou que, fruto de acordos bilaterais e regionais, o país está a criar condições para uma maior abertura da integração aérea, impulsionada pelo comércio livre continental africano, que vai permitir novas rotas e ligações mais diretas entre as capitais africanas. Haverá uma maior abertura entre o comércio aéreo da África. Começou com um acordo em Yamoussoukro, depois em Addis Abeba, o nosso presidente Manuel Gonçalves Lourenço também assinou este acordo de Angola participar ativamente neste comércio livre do mercado aéreo. Então, o nosso objetivo é nos prepararmos. Também o secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuários, Rui Carreira, reforçou a ideia que a problemática não é apenas operacional, mas sim uma consequência da estrutura econômica da própria indústria aeronáutica africana. Este é o tema fulcral. Porque é que eu, para viajar entre países africanos, muitas vezes tenho que fazer escala num país fora da África? Esta é uma questão que nós colocamos todos os dias. E se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Lá está, eu não vou abrir uma rota que vai levar 10, 8 passageiros por voo. Portanto, isso não é economicamente rentável para nenhuma companhia aérea. E as companhias aéreas não podem perder dinheiro. Portanto, é preciso que as economias se elevem, é preciso que as economias cresçam para que esse crescimento se transforme em procura do transporte aéreo, e aí as companhias aéreas estão ali para se posicionarem do lado da oferta. Portanto, esta é a grande questão. A questão é mais de estrutura económica do que da indústria aeronáutica em si. Para aprofundar o assunto, ouvimos também um especialista do setor que confirmou que a falta de integração das rotas africanas prolonga o tempo de viagem, torna os bilhetes mais caros e compromete a competitividade da aviação no continente. Na medida em que a falta de conexão e de integração a nível das rotas aqui em África faz com que, por um lado, o tempo de viagem seja longo, mas por outro lado também há aqui um acréscimo em termos de custos na própria viagem, não é? Sair de África para a Europa e quando o destino final é um país africano, de facto estamos aqui a perder mercado. A Assembleia Geral da AFRA prossegue até esta terça-feira a debater a aceleração da conectividade intracontinental numa altura em que os Estados e as transportadoras africanas procuram soluções para reduzir a dependência de hubs europeus e aproximar finalmente os países africanos através do ar. Girassol, jornal com o melhor da informação, segunda-feira. Voltamos depois do curto intervalo, não saia daí. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, lidera a delegação angolana que vai participar na 58ª sessão da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, a decorrer até o dia 5 de dezembro em Durban, na África do Sul. A delegação angolana integra, além do presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, os deputados Pedro Sebastião, coordenador do Grupo Nacional de Acompanhamento ao Fórum, Luísa Pedro Francisco, Damião Santos, a deputada Ruth Mendes, a deputada Teresa José
Adelino da Silva Neto e o deputado Lázaro Cacunha, que deverá juntar-se ao grupo amanhã. O fórum aberto hoje sob o lema o impacto das alterações climáticas na região da SADC e o papel dos parlamentos na atenuação e adaptação reúne delegações parlamentares de todos os Estados-membros e congrega ainda sessões plenárias, reuniões temáticas e encontros bilaterais de trabalho. O Regional da África Ocidental, CEDEAO, chegou a Guiné-Bissau nesta segunda-feira para negociações de mediação com os líderes do golpe de Estado sobre a restauração completa da ordem constitucional. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional a seguir. A missão da CEDEAO, liderada pelo seu presidente e presidente da Serra Leoa, Julius Mahada Bio, chegou no momento em que o governo militar, que tomou o poder na quarta-feira passada, proibiu as manifestações, greves e atividades consideradas uma ameaça à paz e à estabilidade. Em comunicado, no final do domingo, as autoridades militares também ordenaram a reabertura de instituições públicas e ministérios. 3 dias após uma eleição presidencial muito disputada, na qual os 2 principais candidatos reivindicam a vitória, soldados tomaram o poder no país da África Ocidental. Durante o golpe de Estado, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, declarou por telefone à imprensa francesa que havia sido deposto e preso. Desde então, Embalo fugiu para Brazzaville, capital da República do Congo. As Forças Armadas da Guiné-Bissau nomearam o ex-chefe de Estado, maior do Exército, General Horta Intá, como chefe de governo militar, que supervisionará um período de transição de 1 ano. No sábado, Intá nomeou um novo governo de 28 membros, a maioria aliados do presidente deposto. Pelo menos 30 pessoas foram sequestradas em 3 ataques por homens armados durante o fim de semana no norte da Nigéria, aumentando para mais de 400 os nigerianos sequestrados em 15 dias. Foi anunciado nesta segunda-feira. Um relatório de especialistas que trabalham para as Nações Unidas e consultados pela agência France Press indica que grupos criminosos fortemente armados sequestraram pelo menos 25 habitantes durante 2 ataques a aldeias de Unguahar, Samia e Ndabawa, no estado de Kano, um dos mais estáveis do norte do país. É normalmente poupado aos sequestros em massa observados nos estados vizinhos, mas desde há muito tempo que está a ser assolado por problemas de segurança, como aparecimento de fundamentalistas islâmicos no Nordeste e de grupos criminosos no Noroeste e no Centro, que realizam ataques, saques e sequestros, principalmente em áreas rurais remotas. Face ao aumento do número de sequestros, o presidente nigeriano Bola Tinubu decretou na quarta-feira o estado de emergência nacional e ordenou o recrutamento de forças de segurança adicionais. O governo de Hong Kong afirmou nesta segunda-feira que 13 pessoas foram detidas até o momento por suspeitas de ligação com o incêndio ao condomínio de Arranha-Céus, que deixou 151 pessoas mortas na última quarta-feira. Na quinta-feira, a polícia realizou buscas no escritório da Prestige Construction e Engineer Company, que, segundo a agência de notícias France Press, era responsável pelas reformas no complexo de Torres. Segundo a mídia local, a polícia apreendeu caixas de documentos como provas. A causa do incêndio está a ser investigada, mas as autoridades acreditam que o fogo se espalhou rapidamente por telas de construção verdes e andaimes de bambu que estão a ser usados em obras de reforma. O complexo, localizado no distrito de Taipo, possui cerca de 2.000 apartamentos e abriga cerca de 4,6 mil moradores, segundo um censo realizado pelo governo em 2021. Cada uma das 8 torres tem mais de 30 andares. A polícia continua a vasculhar as 7 torres incendiadas no complexo Wang Fuk Kurt,
corpos de moradores foram encontrados nas escadas e nos telhados, presos quando tentavam fugir das chamas. Mais de 40 pessoas continuam desaparecidas. E falamos de desporto a seguir. A ronda 9 do Girabola produziu 26 golos, com destaque para a partida Luanda City Petro, com 6 golos. A 9ª jornada do Girabola, o principal campeonato de futebol do nosso país, registrou 26 golos. Apenas o encontro entre o Desportivo da Lunda Sul e o Gelson terminou em branco. O Libolo reassumiu a liderança do Girabola após triunfo diante do Bravos do Maqui por 2-1. Os libolenses lideram o Gira com 19 pontos. Já o Bravos do Maqui, que provou mais uma vez que tem dificuldades em vencer fora de casa, é 6º classificado, agora com 13 pontos. O 1º de agosto, que é o segundo classificado com 17 pontos, foi travado no estádio do Buraco ao empatar a um tento com a Académica do Lubito, que figura na 13ª posição com 8 pontos. No estádio Álvaro Buta, o Ilhete conseguiu sair com os 3 pontos na bagagem, fruto de uma vitória sobre o São Salvador por 1-2. Na classificação, a turma da Rua Bartolomeu Dias figura no 3º posto, agora com 17 pontos. Já o São Salvador é 15º, com 7. O duelo entre o Luanda City e o Petro de Luanda foi o que mais golos registrou, sendo 6 no total, 5 para os tricolores e 1 para a formação do City. A equipa do Catetão ocupa a 4ª posição com 15 pontos, enquanto o Luanda City faz parte da cauda da tabela classificativa com 8 pontos apenas. Na província do Bengo, o Redonda não foi capaz de travar o poderio do Maio de Bengala, este que venceu por 2-3. A formação das terras do Jacarebangão, que até o momento está a fazer um bom campeonato, é 10º com 11 e o Maio ascendeu para a 9ª posição e tem o mesmo número de pontos. A média de golos desta jornada foi de 3,25 tentos por partida. Quintas, avançado do Libolo, comanda a artilharia com 5 golos marcados, seguido por Júnior Batata, do Sagrada, com 4. O mesmo número de golos tem Rubson, do Dagosto, Tiago Reis, do Petro e José Mendes, do Desportivo da Huila. Estar entre as 4 melhores equipas da Liga Africana de Basquetebol em feminino a decorrer de 6 a 15 de dezembro na cidade do Cairo, Egito, é o grande objetivo do Sporting de Luanda, campeã nacional da bola o sexto. O Sporting Clube de Luanda está de malas feitas para o lançamento da prova. Ângela Cardoso, técnica principal dos verdes e brancos de Luanda, frisou que vão ao Egito com os pés bem assentes no chão, de que não terão jogos facilitados. No entanto, da treinadora, uma certeza ficou: deixarão Luanda com a missão de representarem condignamente as cores do nosso país. O nosso objetivo principal é representar muito bem e da melhor forma o nosso país. Isso sim, esse é o nosso objetivo. Nós não vamos fazer expectativas elevadas, nós queremos encarar a realidade do que é aquela competição e ir ganhando espaço jogo após jogo. Onde nos for permitido nós chegamos, nós claro que iremos lutar para estar pelo menos entre as 4 melhores equipas. Esta é a nossa pretensão, mas não iremos de momento nenhum descurar a oportunidade, se nos for permitida, chegar até a final. Para se concretizar o sonho de, pelo menos, estar entre as 4 melhores equipas da competição, Ângela Cardoso vai contar com 3 reforços com passaportes moçambicanos. 3 atletas, sendo uma extremo base, Eliotéria Lavanguane, e 2 postes, Nilza Chiziane e Vilma Covani, todas provenientes do Costa do Sol. Ângela Cardoso falou das potencialidades de cada jogadora para o seu conjunto. Nós tivemos o prazer, e deixo agradecer a direção do Costa do Sol, que predispôs em então ceder as suas jogadoras após a competição interna que elas tiveram. Nós temos aqui a minha esquerda, a Nisa, que é da posição 5, uma jogadora muito batalhadora, excelente a curta distância e também no rolo aí no jogo interior. Depois temos aqui a minha direita, a minha base extremo, que é uma jogadora muito intensa
Identifica-se muito com o tipo de jogo que nós temos, que é a Iliotéria, foi só a melhor marcadora da competição interna de Moçambique. E temos também aí, não a quem, também uma aposta muito experiente, aliás ela tem um estatuto e uma referência internacional, que é a Vilma, a Covane, que é irmã da Carla Covane, que será também uma das presentes nessa competição, também na posição 5. Recordo que o Sporting de Luanda parte nesta segunda-feira rumo ao Cairo, Egito, palco da competição com arranque previsto para o próximo dia 6 de dezembro do ano em curso. O mês de novembro é dedicado à consciencialização e prevenção do cancro da próstata, na perspectiva de promoção da saúde masculina e da importância do diagnóstico precoce. A administração do Talatona realizou uma feira de saúde com consultas gratuitas e desporto à mistura para marcar o encerramento da jornada Novembro Azul. O Novembro Azul é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer da próstata, promovendo a saúde masculina e a importância do diagnóstico precoce. É uma iniciativa para chamar a atenção para a saúde masculina, especialmente em relação ao câncer da próstata. O município do Talatona organizou a Feira da Saúde por ocasião dos 50 anos de independência nacional e o Novembro Azul para chamar a atenção para a saúde masculina. Sandra Batalha, administradora do município de Talatona, disse que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. Hoje nós tivemos, por ocasião dos 50 anos da independência e também o mês de novembro, que é um mês consagrado tanto para a devida prevenção do cancro da próstata, tivemos aqui uma prova de ciclismo em parceria com a Chaco e para entregar o primeiro vamos convidar muito mais do que concorrer, tivemos aqui atletas, munícipes e também profissionais de saúde para ouvirem e tratarem de casos superficiais aqui relacionados à saúde física, saúde sexual e, portanto, aqui relacionado mesmo à prevenção do cancro da próstata. Tivemos o Dr. Inocêncio Ferreira, um urologista conceituado, especialista em andrologia, que esteve, portanto, a falar sobre a saúde sexual masculina e todas as implicações cada diretor com sua atleta. Nós acreditamos que a prevenção é a melhor forma de salvarmos vidas. A prevenção é o melhor remédio. Então, associamos o desporto também a questão do bem-estar físico para mobilizar as pessoas, para mobilizar as mulheres da Talatona a uma, portanto, saúde preventiva. Agora vamos passar para o último. A Talatona hoje já virou também um polo de desenvolvimento do desporto e são associados, portanto, outros movimentos, a feira de saúde, a feira de serviços dentro da economia, portanto, circular e dentro daquelas questões viradas ao bem-estar não só dos homens, das mulheres e também das crianças. Bernardino Costa é médico e diz que há uma interligação entre o desporto e a saúde. Desporto é saúde e comemorando o mês de novembro, onde se comemora o mês de câncer de próstata e de testículo. Bem, a administração municipal de Talatona preferiu juntar o útil ao agradável, que é manter informação para todos os homens que precisam ter conhecimento daquilo que é a patologia da próstata, que é o câncer da próstata. Dizer que o câncer da próstata é uma patologia que acomete pura e simplesmente homens, dizer que a próstata é uma glândula que é responsável pela produção de sêmen e proteção desse mesmo conteúdo. Então, fala-se do câncer da próstata para indivíduos que estejam em idade acima ou superior a 40 anos, né? Então, há necessidade de se investigar quando há histórico familiar e não só quando chega nessa idade, que é um exame muito simples que podem ocorrer em qualquer hospital, que é fazer o toque retal. A campeã da prova de ciclismo organizada pela administração e parceiro em prol dos 50 anos de independência e a conscientização do câncer da próstata
diz que a prova não foi fácil. É um sentimento de felicidade, não esperava, a prova estava muito dura, é uma etapa que tem uma subida muito dura e graças ao esforço, ao meu esforço e da minha equipa em dar aquela força e tudo mais, consegui alcançar este lugar. Desde já agradecer pela organização que estava das melhores e também a polícia que conseguiu controlar algumas situações, outras não, mas outras sim, a maior parte sim. Então desde já agradecer a toda a organização e a minha prestação também na corrida, dedico à minha equipa. É o Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir, curto, até já. Já de volta outra vez, boa noite. Apesar dos esforços de integração no continente, muitos passageiros que viajam entre países africanos continuam obrigados a fazer escala na Europa para chegar ao destino final em África. Além de concorrer para o aumento do tempo de viagem, a prática é também vista como um dos fatores que encarece os bilhetes. O assunto foi abordado nesta segunda-feira à margem da 57ª Assembleia Geral da AFRA, que decorre aqui em Luanda. O anúncio marcou o segundo dia dos trabalhos do encontro, que junta reguladores, CEOs de companhias aéreas e parceiros estratégicos para discutir o futuro da aviação africana. Todas elas vão começar já. A Air France começou ontem, amanhã vai começar a TAP e a Lufthansa, portanto, eu acho que esta semana vai ser crucial para o aeroporto do Dr. António Agostinho Neto. Rui Carreira admitiu que o setor ainda enfrenta desafios, sobretudo relacionados com equipamentos, meios técnicos e infraestruturas, mas garantiu que Angola está a trabalhar para consolidar a transição para o novo aeroporto. Nós queremos fortalecer a nossa companhia aérea de bandeira, transformá-la numa companhia de referência, vai ter que adquirir mais aeronaves, vai ter que aumentar a sua rede de destinos, vai ter que aumentar toda a sua performance operacional e, obviamente, já demos um passo muito importante, que foi a inauguração do Aeroporto Internacional Dr. Agostinho Neto. Para nós é o nosso ex-libris neste momento, que vai fortalecer todas estas nossas intenções. Questionado pela Girassol sobre a entrada de novos meios aéreos, o secretário de Estado respondeu que esta clarificação deve ser dada pela TAG, que opera em Angola e é tutelada pelo seu órgão ministerial. TAG é tutelada. Tutela não significa gestão. Tem um gestor, ele vai responder, eles têm planos. A tutela significa controlar, definir também posicionamento estratégico. Tudo o resto deixamos para a companhia aérea. A Assembleia Geral ficou igualmente marcada pela passagem da presidência rotativa da Associação Africana das Companhias Aéreas, AFRA, que durante um ano esteve sob liderança da TAG para a companhia Flygbon. O PCA da TAG, António Domingos, ao fazer o balanço do mandato, destacou que os principais desafios das companhias africanas abrangem a cooperação na formação de quadros, consultoria e o reforço da conectividade intracontinental. E para que tenhamos os voos seguros, com maior segurança operacional, nós na AFRA e criar maior conectividade dentro da África. Estes objetivos estão presentes hoje, vamos passá-los também a Flygbon para mantê-los, porque o nosso objetivo é manter a sustentabilidade financeira das companhias africanas e ligar mais o nosso continente. A Assembleia Geral Anual da Associação Africana das Companhias Aéreas, AFRA, prossegue em Luanda, com a participação de delegações do continente que discutem sobre os desafios da aviação africana. A JMPLA, na província de Huila, encerrou a jornada comemorativa dos 63 anos da organização com o ingresso de mais de 5.000 jovens. A entrada dos novos militantes ocorreu nos 23 municípios da província. Mais de 5.000 jovens ingressaram na JMPLA na província da Huila, no âmbito das comemorações dos 63 anos da organização. O ingresso massivo de novos militantes aconteceu em todos os 23 municípios, com o Lubango a liderar. Os novos militantes falam das motivações para entrarem para as fileiras da JMPLA e do trabalho que pretendem fazer em prol da organização juvenil. O sentimento é grande, pois que pertencer a uma organização como a JMPLA
é de extrema importância para um jovem na atualidade, pois digamos que é uma força política e não só também, é uma organização que estimula a criatividade. Eu escolhi entrar pela Jota porque eu vejo os objetivos, as propostas e me incentivam muito. Vejo que eles trabalham de um modo a motivar a juventude a trabalhar, a crescer. Um militante ativo, comprometido com as causas do partido e ciente das oportunidades e vou agarrá-las com unhas e dentes. O primeiro secretário provincial da JMPLA considera que a organização mantém viva a chama da esperança e construção de um futuro melhor. Faustino Gunga garante que a JMPLA continua a trabalhar para a formação dos jovens. A JMPLA mantém viva a chama da esperança e o compromisso da construção de um futuro melhor para todos os jovens. A JMPLA continua a trabalhar na formação das novas gerações de patriotas, incutindo aos jovens os valores da disciplina, do trabalho, do amor à pátria. Para o primeiro secretário do MPLA na Huila, a JMPLA tem, durante os 63 anos de existência, tradição na formação de quadros, defesa de valores e a preparação de gerações para servirem o país. São 63 anos a formar quadros, a defender valores, a mobilizar energia e preparar sucessivamente gerações para servir o país. Hoje, ao olharmos este legado, afirmarmos com orgulho: a JMPLA é uma escola e viveiro de futuros dirigentes. Vanderleia Rodrigues Bango, da província do Kwanza Norte, a Miss Angola Universo 2026. A gala de eleição aconteceu no fim de semana na cidade do Lubango, província da Huila, e contou com a participação de 22 candidatas. Noite de glamour na cidade do Lubango, na gala de eleição da Miss Angola Universo 2026. Respeitando o ritual dos concursos de beleza, as 22 candidatas desfilaram em trajes tradicionais, de banho e vestidos de gala próprios para a ocasião. No final, por decisão do júri por unanimidade, Vanderleia Rodrigues Bango, de 23 anos, que concorreu em representação do Kwanza Norte, foi coroada Miss Angola Universo 2026. Para todas as outras participantes, não desistam dos vossos sonhos, porque eu não seria Miss hoje se eu desistisse dos meus, porque quando Deus é por nós, ninguém será contra. E eu pretendo mostrar para o mundo a cultura da província de Kwanza Norte, uma vez que é a primeira vez que nós vencemos o título de Miss Angola. Para quem assistiu à gala, a escolha foi a mais acertada. É a primeira vez que Kwanza Norte tem a oportunidade de levar a coroa. E o segundo facto inédito é que esta Miss levou 3 faixas. Eu tenho acompanhado ao longo destes anos todos os concursos de Misses e é a primeira vez que eu vejo uma Miss levar 3 faixas. Achei justa, por acaso é uma Miss a aplaudir, é bonita, é linda. Ela simplesmente carrega a beleza angolana na cara e no coração, então todo mundo já sabia que ela venceria. Se apresentaram muito bem. Infelizmente a nossa não passou, nem chegou no top 5, mas gostei. E assim que termina esta edição do Girassol Jornal, é referente a segunda-feira, 1 de dezembro de 2025. A seguir, não perca Girassol Debate, às 21 pontualmente. Votos de continuação de boa noite. Passe bem.